Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? Boa noite, doutor. Perfeitamente. Maravilha, então. Muito obrigado aí. O Luiz Sérgio, né, está presente aí, dentre tantos outros colegas que estão presentes também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Pessoal, em razão lá da indisponibilidade do sistema, né, eu mandei no grupo do WhatsApp de vocês o conteúdo em PDF que vai ser tratado na aula de hoje, tá? Assim que possível, assim que o nosso sistema muda ou for restabelecido, a aula gravada, o material em PDF vai ser disponibilizado para vocês também lá pelo Moodle, também assim como nós fazemos todas as semanas. Então, vamos aqui dar início, nossa tela já está compartilhada. Nós vamos continuar do assunto de onde nós paramos ali a semana passada. E qualquer dúvida, fiquem sempre à vontade, perguntem, participem, né? É importante aqui a participação de vocês. Então, a partir agora da aula de hoje, nós vamos falar aí do artigo 399, né, do Código de Processo Penal. Deixa eu até pegar o meu código aqui também, já me organizar, porque não tem como a gente estudar processo penal sem estar com o código também em mãos. Então, vamos aí, né, estar acompanhando, vamos aí observar a aula com o nosso Código de Processo Penal em mãos, para que nós possamos aí, então, também, né, traçar aí alguns comentários, algumas questões, né, em complemento à nossa aula. Então, estamos aqui diante do artigo 399 do Código de Processo Penal, né? Então, o que é que nós vamos falar a partir dessa aula de hoje? Nós vamos falar da designação da audiência, né? Então, ali, a partir do momento do recebimento da queixa ou da denúncia, a partir, né, da citação do réu. Qual é o próximo passo? Qual é a sequência ordenada de atos que nós temos aqui que verificar? Então, nós temos aqui que observar o fato de que, né, o próximo passo é, senão, a designação de audiência do processo. E o artigo 399 diz que, recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar a sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, aqui nós já temos informações extremamente importantes sobre o processo penal em si, né? Sobre essas fases do processo penal que são aí extremamente importantes. Então, quando nós começamos a observar aqui, né, aquilo que diz o artigo 399, nós estamos então agora observando, né, o caminho preparatório, né? Nós estamos observando, estudando aqui a fase pré-instrução criminal ou instrução processual, que é a mesma coisa, ou seja, né, o momento em que de fato as provas serão produzidas em juízo. Então, é importante, é fundamental que ocorra aqui, dentro deste parâmetro extremamente importante, aquilo que diz o artigo 399. Então, olha só, né, algo ainda que nós devemos aqui observar é que só designará a audiência, no caso aqui de instrução, caso o artigo 397 não seja reconhecido, né? O que dizia o artigo 397? Ele fala sobre a absolvição sumária, ou seja, ele dá a oportunidade para o juiz, após apresentada a resposta à acusação do denunciado ou do querelado, dependendo aí do tipo de ação penal, que o juiz possa absolver sumariamente. Não sendo hipótese de absolvição sumária contido lá no artigo 397 que nós vimos na aula passada, então aqui o juiz ele deve observar, o juiz deve então agora iniciar os preparativos para a instrução criminal, ou seja, onde de fato nós teremos ali a produção de provas, né, onde de fato nós teremos ali
né, o convencimento, a formação do convencimento do magistrado. Por que eu digo que é a partir daí? Porque, como nós já sabemos, o inquérito policial não produz provas. O inquérito policial só produz elementos informativos e, com base somente nesses elementos informativos, o juiz não pode formar ali o seu convencimento. Então, é extremamente importante esse momento, se não dizer, talvez, o mais importante aí de todo o processo, né? Como nós já vimos, para que haja a audiência de instrução, né, audiência de instrução criminal, é imprescindível que tenha havido a citação do acusado, que a resposta à acusação tenha sido apresentada, bem como não seja a hipótese de absolvição sumária, né? Então, olha só, outro aspecto que nós temos que observar aqui é o que diz o artigo 201, parágrafo 2º também do Código de Processo Penal. Ele vem falar, ele vem complementar aquilo que o artigo 399 diz para nós, né? O artigo 201, ele tem a seguinte redação, deixa eu achar o meu aqui. Ele diz o seguinte, o artigo 201. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração. Quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. E lá no parágrafo 2º, o ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, designação de data de audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. Então, aqui está dizendo com relação ao ofendido, está falando com relação à vítima. Então, a vítima, ela também ficará sabendo desses atos aí da instrução processual. E aí surge, logicamente, uma questão prática. Que questão prática é essa, né? Com quanto tempo alguém tem que ser intimado com antecedência desta audiência? Por que isso é importante dizer? Porque não por vezes a pessoa é intimada de uma audiência, por exemplo, hoje de manhã um colega advogado me ligou, um ex-aluno, e disse, André, olha, eu fui intimado ontem para uma audiência amanhã, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá, não tem nenhum impedimento. Eu disse, olha, você tem algum outro compromisso pré-determinado? Você foi intimado para algum outro ato processual de forma anterior? Ele disse, não. Eu falei, então tá tudo certo, você tem que estar preparado para realizar essa audiência amanhã. Né? Então, essa é uma questão muito comum, é uma questão muito corriqueira. Né? E como é que a doutrina responde, então, essa pergunta? Qual o prazo mínimo de antecedência para a intimação? E aí vem um problema. O Código de Processo Penal não prevê nenhum prazo para isso, o que é errado. Né? O que se recomenda a nível de doutrina e da jurisprudência que esse prazo seja razoável e viabilize o exercício das prerrogativas processuais. Então, por exemplo, uma prerrogativa processual que o advogado tem é entrevistar-se com o seu cliente antes do início dessa audiência de instrução criminal. Então, o que é que eu passei para ele? Eu falei, olha, então, como você foi intimado ontem para uma audiência amanhã, quer dizer que você tem um tempo hábil aí para se preparar para essa audiência. Ele falou, olha, você vai até o presídio para conversar com o seu cliente? Ele falou, não. Eu falei, então tudo bem, como não será uma audiência virtual, não será uma audiência presencial, o que você tem que requerer é que, antes do início da audiência, você tenha um canal reservado para conversar com o seu cliente lá no presídio, né? Seja aí por videoconferência, seja por telefone, mas que seja um canal reservado, que seja um canal de comunicação que preserve a sua prerrogativa profissional de entrevistar-se com o seu cliente. Né? Então, não há um prazo razoável, ou melhor, não há um prazo fixo. Né? E como prazo razoável, logicamente que aí nós temos um critério um tanto quanto subjetivo para que alguém seja intimado por um ato. Né? Por exemplo, vamos aqui pensar numa outra hipótese de um caso concreto, né? Um caso que chegou a um recurso no Tribunal de Justiça. Semana passada, quinta-feira passada, eu fiz uma sustentação oral virtual aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, e um dos processos que foram julgados antes do processo do meu cliente era um fato em que um advogado não compareceu ao julgamento do Tribunal do Júri. E aí o juiz, então, nomeou advogados ad hoc, né, para os réus, são 5 réus naquele caso. O juiz nomeou e já designou a data do próximo julgamento do Tribunal do Júri. Por que esse advogado não foi no julgamento? Porque ele justificou no processo de que
naquele dia ele já tinha sido intimado anteriormente à intimação da própria sessão do tribunal do júri a uma outra audiência. Então, ou seja, isso é muito comum acontecer, já aconteceu comigo também, onde você já foi intimado para um ato processual no mesmo dia ou no mesmo horário ou de forma incompatível com que os dois sejam realizados, e aí você é intimado de um outro ato processual. Então isso é muito comum acontecer. O que nós devemos fazer nessa hipótese? Você tem que demonstrar o fato por provas, ou seja, então se sai uma publicação no Diário Oficial, você vai juntar essa publicação com data anterior à intimação daquele processo, dizendo, olha, não posso comparecer a esse ato processual, a essa audiência, porque nessa mesma data, né, eu já tenho um outro compromisso, processualmente falando, e aí, então, eu também fui intimado anteriormente. Então, ou seja, esse critério da anterioridade ele vai ser absoluto sobre essas hipóteses. Então, a partir do momento em que nós vamos observando aí o que diz o artigo 399, nós vamos vendo então essas questões práticas, né? Quando nós analisamos aqui a doutrina de uma forma bastante específica sobre o artigo 399, né? Por exemplo, no Código de Processo Penal comentado do Dr. Guilherme Nucci, aquele mesmo em PDF que eu já mandei para vocês, que esse material está disponibilizado para vocês, ele traz um tópico aqui bastante interessante. E esse tópico diz do início da instrução e erro de redação, né? Olha só o que significa isso. O que ele quer dizer com essa questão? Me permitam aqui ler a doutrina. É inegável o equívoco legislativo na redação do artigo 399, porque ele coloca recebida a denúncia ou queixa, dando a entender que seria a peça acusatória recebida 2 vezes, pois já fora realizada essa atividade por ocasião do disposto do artigo 396, conforme nós já havíamos estudado. Tanto que esse artigo é bem claro, mencionando até a maneira desnecessária que a peça acusatória, se não for liminarmente rejeitada, será recebida. Então, ele traz aqui essa concepção, né? Recebida a denúncia ou a queixa, mas já foi recebida lá no artigo 396. Então, ela já foi recebida no 396, não haveria necessidade aqui de repetir esse termo, porque parece que ela está sendo recebida novamente, e não é o caso, né? Então, só para frisar o que o Dr. Guilherme Nucci trata aqui sobre essa redação, e ele faz essa pontuação bastante interessante. Quanto ao réu preso, nós temos sempre que observar, né, que é uma grande mudança em razão de segurança do próprio preso, em razão dos custos das diligências, né, de levar o preso, de tirar o preso da penitenciária, de levar até no fórum, de ficar guardando, de voltar para a penitenciária. Então, hoje já é uma realidade também que o preso acompanhe a audiência e seja interrogado virtualmente, não só em razão da pandemia, mas é algo necessário que isso aconteça. Vamos pensar de uma forma segura. Por exemplo, eu já tive casos de clientes meus que desejavam não vir na audiência. Eles não são obrigados, eles desejaram não vir. Por quê? Porque, na verdade, era uma audiência só para ouvir uma testemunha que não foi ouvida na primeira audiência, porque, na verdade, é uma audiência una, né? Se ela não for terminada naquele dia, completada, ela continuará numa data posterior. Então, era uma continuação da audiência só para ouvir uma testemunha. Falou, doutor, não precisa vir? Eu falei, não. Falei, então nós não queremos vir, não, porque a gente tem que sair cedo de lá, passa em 2, 3 fóruns de outras comarcas, fica o dia inteiro andando, não almoça direito, né? O veículo que a gente vem, o compartimento não tem ar-condicionado, então nós não queremos vir. Falei, tudo bem, eu vou informar o juiz que vocês não estarão presentes nessa audiência proibitiva da testemunha. É um direito de vocês não virem. Então, essa questão também do preso é mais comum aí que no futuro nós tenhamos quase que exclusivamente o interrogatório dos presos, se não salvo por desejo, né, pessoal, e que não ali, de alguma forma, expõe a risco os agentes de segurança pública ou o próprio preso, mas que isso aconteça de uma forma muito mais comum, virtualmente falando, tá? Então, mas com relação à pergunta que eu tinha passado aqui para vocês, né, vamos até frisar aqui a pergunta em verde. Qual o prazo mínimo de antecedência para a intimação? A resposta é: o código não diz, né? E esse prazo tem que ser um prazo razoável. Pessoal, que é muito difícil aí de nós observarmos, né? O prazo razoável, penso eu, que seja pelo menos 24 horas antes da realização do ato. Eu penso que é um prazo razoável. Lógico que eu estou falando, né, e na minha cabeça hoje eu penso na audiência virtual.
Mas, por exemplo, eu posso ter um processo lá em Belo Horizonte e se me avisarem com 24 horas de antecedência, pode ser que não seja o suficiente para que eu me desloque até o local desse processo, já que se for uma audiência física. Então, tudo vai ser relativizado em razão desses pormenores na situação real. Então, vai depender. Né? Por exemplo, a intimação, no caso que eu estou falando de audiência de instrução, mas e se o processo, né, o meu cliente tem foro de prerrogativa de função, tem um foro privilegiado e o processo corre no tribunal? Então, às vezes, para eu ir para Cuiabá, para eu ir para Manaus, para eu ir para Belo Horizonte, para eu ir para o Espírito Santo, Vitória, às vezes 24 horas não é um tempo razoável para que eu possa estar me deslocando e acompanhando essa audiência real, presencial. Então, nós temos também que ficar atentos a esses detalhes e ter argumentação para pedir aí a redesignação da audiência. Um outro fato aqui que nós devemos observar é aquilo que diz a legislação internacional a respeito dessa garantia, né, da defesa dos réus, como, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que prevê a concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a preparação da sua defesa, né? Assim como também aí na esfera do processo civil. O próprio Código de Processo Civil, e pela súmula 117 do STJ, diz e entendeu mínimo de 48 horas ali para audiência. Nesse sentido, é o teor da súmula 117 do STJ, que afirma que deve haver 48 horas entre a publicação da pauta e o julgamento do tribunal, com base no artigo 552 do revogado CPC, raciocínio plenamente aplicável à audiência de primeira instância para os feitos criminais, aí por analogia. Então, por mais que nós não tenhamos uma determinação legal, segue aí, então, uma orientação, né, da súmula 117 do STJ, por mais que o artigo 552 já tenha sido revogado do Código de Processo Civil, mas é uma orientação. Então, nós não temos, mas orienta-se o STJ em 48 horas a intimação antes da realização da audiência, né? E aí vamos então para aquilo que pode acontecer também, analisando por analogia o que diz aí o artigo 935 também do Código de Processo Civil, até porque, como nós já sabemos, o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente, quando necessário, ao Código de Processo Penal. Então é aí extremamente importante também nós analisarmos essa questão. E diz o artigo 935, entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Então, olha só. Então, aqui nós temos algo também extremamente importante, tá? Só que aí está falando de julgamentos no tribunal, né? E aí nós temos de novo a citação da súmula 117 do STJ, que já falava em 48 horas. Então, nós temos essas observações aí a que nós possamos observar, né? Ainda falando sobre esse assunto, o próprio artigo 455 também aí do Código de Processo Civil diz que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar nos autos com antecedência de pelo menos 3 dias da data da antecedência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante do recebimento. Aqui no caso, para as testemunhas, tá? Então, aqui no caso, para as testemunhas e não mais para o réu. Então, aí também, por analogia, a interpretação e entendimento do Código de Processo Civil. Agora, nós temos que observar algo que também o Código de Processo Civil traz, né, e que é aí também observado quando nós estudamos o Código de Processo Penal. E também nos termos da própria jurisprudência aí do STJ, né, que assevera que, em princípio, não haveria nulidade, em especial, se conferido prazo razoável para o advogado contatar seu cliente e não houver prejuízos. Caso se trate de defensor constituído, é intuitivo que, como regra, há contato entre o advogado e o seu cliente, de sorte que não haverá prejuízo nessa forma de intimação. No entanto, excepcionalmente, se a defesa comprovar que não tem contato com o cliente, o que deve ser excepcional, quando se tratar de advogado constituído, pode solicitar que o juízo intime pessoalmente. De qualquer forma,
somente haverá nulidade se houver prejuízo. Nos casos de defensores dativos, defensoria pública, a intimação do acusado será sempre pessoal. Então, olha aí algo extremamente importante, tá? Também, aqui no caso, se o réu está assistido por um advogado dativo, né, do Estado ou um defensor público, ou se ele está assistido por um defensor constituído, um advogado particular, né? Então, sobre essa situação, perdão. No caso do advogado particular, né, a intimação pela publicação do Diário Oficial é mais do que suficiente para a realização da audiência. Já no caso de defensores dativos ou defensoria pública, é necessária a intimação pessoal do réu, né, bem como do seu advogado dativo ou do defensor público, com relação ali à realização da audiência. Então, percebam também aqui algo extremamente importante. Defensor constituído, intimação pela imprensa oficial. Defensor dativo ou defensor público devem ser intimados pessoalmente, inclusive o réu também deverá, que o acusado deverá ser intimado também pessoalmente. E não poderia ser diferente, afinal a jurisprudência compreende de forma majoritária que a ausência de intimação, pior que intimar por meio do advogado, caracteriza ali a nulidade relativa, tá? Então, fiquem sempre atentos a isso também. Conforme nós já lemos, né, no caso do réu preso, o artigo 399 traz aí no seu parágrafo 1º o fato de que ele será requisitado ao diretor da penitenciária ou do centro de detenção provisória, que este então deverá providenciar a sua apresentação, né? Lógico que, como eu já disse para vocês, se houverem razões, né, por questões de segurança, por várias questões outras ali relacionadas, pode o diretor do presídio informar a impossibilidade de apresentar o réu naquela oportunidade, né, pedindo aí uma nova data para a realização da audiência ou que ela seja realizada por videoconferência. Então, esse é um fato extremamente importante. Por quê? Porque nesta audiência, né, o réu será interrogado. E o interrogatório é um ato de defesa do réu. Se não for permitido ao réu ser interrogado, nós estamos diante aí de um ato que vai frustrar ali a ampla defesa do réu, que vai impedir o réu de se defender, já que o interrogatório é um ato de defesa. Então, é extremamente importante que nós possamos compreender o que vem escrito aqui na nossa legislação a respeito desse tema, né? Então, é fundamental que o réu possa acompanhar a instrução e, ao final, né, no caso aí do procedimento comum, ao final, ele, ciente de todas as acusações ou atos de defesa, ele possa ali, então, exercer a sua autodefesa. Por quê? Porque nós temos dois tipos de defesa. A ampla defesa, ela contempla a defesa técnica e ela contempla também a autodefesa. Nós já sabemos que a defesa técnica somente ocorre por meio de advogados e a autodefesa é um direito do réu, né? Se é um direito do réu, é facultado ao réu, ou seja, ele pode exercer o seu direito ou não. O que não pode acontecer é ele ser obrigado a prestar interrogatório, ou também ele não é obrigado aqui e se não prestar interrogatório, não poderá ele ser prejudicado por isso, tá? Deve ser entendida como a faculdade do acusado se defender pessoalmente, desdobrando-se em direito de audiência, de ser ouvido pelo juiz, né? E direito de presença, seja a presença física ou seja a presença virtual, né? E esse é um fato aí que vem corroborado pela doutrina e também pelos diversos entendimentos que nós temos, né? Garantido, como eu já disse para vocês, nos termos ali da Lei 11.900/2009, né? Permitir que o réu acompanhar por videoconferência todos os atos da audiência de instrução e julgamento, assegurando que o réu exerça virtualmente também o seu direito de presença, né? Só que ainda é uma situação excepcional. Na verdade, essa excepcionalidade ela já começa a ser observada aí como uma regra a partir desse momento em que nós vivemos, né, de distanciamento social, mas também por todas as benesses que ela vai gerar
tanto ao processo como celeridade, quanto aos custos do deslocamento desse réu, né, e a facilidade que o advogado tem também para ter acesso aí ao seu cliente. Na prática, em quase todas as situações, os réus presos na mesma comarca, circunscrição, acabam sendo requisitados, escoltados para as audiências. Afinal, poderão acompanhar a instrução e, ao final delas, serão interrogados, se assim desejarem. Já aí, o parágrafo 2º do artigo 399, ele traz para nós um dos princípios, talvez, aí, de maior importância do processo, que é o princípio da identidade física do juiz, ou seja, o juiz, né, que acompanhou, o juiz que instruiu o processo, fica vinculado a sentenciar, né? Então, isso é um fato extremamente importante. Por quê? Porque é a percepção do juiz no convencimento. É diferente um juiz que vai lá e assiste os vídeos da audiência do juiz que estava presente, que teve a oportunidade de questionar as testemunhas, que teve a oportunidade de ouvir, de buscar esclarecimentos perante o acusado e a vítima também, lógico, né? Então, nós estamos aí no parágrafo 2º do artigo 399, diante do princípio da identidade física do juiz, dessa vinculação que existe entre o juiz que instrui o processo, que conduz a audiência de instrução e julgamento, né, com o efetivo julgamento, ou seja, com a prolação aí da sentença. Então, o parágrafo 2º, ele vem dizer que o juiz que proferiu a instrução deverá proferir a sentença. Então, não é uma opção, né? É uma obrigação, porque ele deverá proferir aqui a sentença. O que se prega é que o juiz que colheu as provas seja o mesmo que julga. Magistrado que presidiu a instrução ficará vinculado com o julgamento do processo. E dessa forma, resguardam-se assim a própria imediatidade e concentração, pois se entende que de nada adiantaria que o juiz tivesse contato direto com as fontes pessoais de prova, em especial contato com o contraditório diante das partes, se não ficasse vinculado ao julgamento do feito, né? Nós sabemos, já porque é de estudo de vocês aí do direito processual penal, por exemplo, que não existe a identidade física do Ministério Público. Tanto faz se é um promotor que vai instruir, se é outro que vai manifestar alegações finais, se é outro que lá atrás apresentou a denúncia, não há necessidade de se vincular o Ministério Público aos atos do processo. O juiz não. O juiz que instrui é o juiz que julga, para garantir de fato que essa sentença seja motivada com base no convencimento desse magistrado, né, que foi formado ali pela produção das provas. Então, embora o Código fale que presidiu a instrução, a jurisprudência tem entendido que o juiz que fica vinculado ao feito, nos mesmos termos, né, do revogado CPC, é o magistrado que concluir a instrução em audiência, ou seja, não basta ter praticado um único ato de instrução para vincular, né, o que se vincula é o juiz que terminou a instrução, mas nós devemos pensar que a instrução é um ato único, né? Como eu já disse para vocês, é aquela audiência que começa num determinado dia, se não puder ser terminada, ela continuará numa outra data, ela continuará, né, num outro momento. Então, é extremamente importante que nós observemos essas questões aí sobre a instrução processual, né? Então, aqui falando sobre essa identidade física do juiz, né, para vocês terem uma ideia, olha só o que diz aqui a jurisprudência aí do Estado de Minas Gerais. Diz o seguinte, jurisprudência do STF. O princípio da identidade física do juiz, positado no parágrafo 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, não é absoluto. Então, o próprio STF está dizendo isso, não é absoluto. E, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC. Olha aí como são matérias irmãs, né? O Código de Processo Civil está muito vinculado ao Código de Processo Civil, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização do seu artigo 3º. Pela primeira turma da sessão da Corte, aí vem dizer o seguinte, olha, o paciente foi condenado em mutirão de julgamento a pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado no artigo 214, né, do Código Penal. Lógico que essa é uma redação anterior
a Lei 12.015 de 2009, porque hoje nós não temos mais o crime de atentado violento ao pudor. Então, já é um crime bastante antigo. O fato não foi presenciado e o único substrato probatório constituiu um depoimento da vítima, que revelou incoerências, conforme constatado no parecer ministerial, a implicar prejuízo. E o magistrado que presidiu a instrução encontrava-se em pleno exercício de suas funções judicantes. E as peculiaridades do caso, consistentes no depoimento incoerente da vítima e na inexistência de outros elementos probatórios, não recomendavam o julgamento em multirão. Aí vem a decisão, olha só. O acórdão proferido em segundos embargos de declaração em agravo regimental, em recurso especial é impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário, o que não impede a análise das razões de impetração para verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício. Right extinto, ordem de habeas corpus concedida de ofício, para anular a sentença penal condenatória, a fim de que outra seja proferida pelo magistrado que presidiu a instrução criminal. Habeas corpus 123873, Minas Gerais, de relatoria do ministro Luiz Fux, de 2014. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a certeza, de que a sentença, no caso aqui, foi anulada a sentença, porque ela não foi prolatada por juiz. Vamos pensar assim, conforme diz a doutrina, que terminou a instrução processual, que apurou as provas de uma forma completa, de uma forma concreta. Então, essa identidade aí física do juiz, ela é extremamente importante. Discutindo um pouquinho mais sobre o caso, nós temos aqui uma jurisprudência do Rio Grande do Sul também, que diz o seguinte: o magistrado que presidiu a instrução estava em gozo de férias, quando da conclusão do processo para julgamento, proferindo sentença ao seu substituto, o que se constituiu excesso ao princípio da identidade física do juiz, aplicação do artigo 399, então, ou seja, não podia aí ser o juiz substituto, já que ele estava em férias. Se ele tivesse aposentado, fico quieto, até poderia ser aquele que assumiu ali a vara criminal, mas estando em férias, aguarda-se, então, para que ele prolate a sentença, não sendo ali hipótese de prescrição ou nada nesse sentido, tá? Então aí nós concluímos o artigo 399. Vamos lá para o artigo 400, Vamos ver então como é que acontece, qual é o prazo para a realização dessa audiência de instrução criminal. O artigo 400 tem a seguinte redação: na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido. Então, qual é o prazo? Prazo máximo de 60 dias. Então, ou seja, daquele momento em que foi recebida a denúncia ou a queixa, daquele momento em que não foi aplicado, não foi reconhecida a hipótese de absolvição sumária do artigo 397, e aí, então, deve ser designada a audiência de instrução nos termos do artigo 399. Qual é o prazo que o juiz tem para designar essa audiência? 60 dias, mas lembrando que esse prazo é impróprio. Nós temos casos aí de audiências que aguardam por anos para serem designadas. Então, o artigo 400 fala em 60 dias. E aí vem dizer, proceder à tomada de declarações do ofendido. Então, o primeiro ato dessa audiência de instrução e julgamento é, quando possível, ouvir o ofendido. Então, instalada a audiência, juiz, presença ali obrigatória, juiz, promotor, acusado, defensor do acusado, serventuários da justiça. O primeiro ato da audiência de instrução e julgamento é, quando possível, nos termos do artigo 400, proceder-se à tomada de declarações do ofendido. Depois, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Nesta ordem, não pode haver a mudança da ordem. Primeiro produz-se as provas da acusação. Depois de produzidas todas as provas da acusação, produzem-se as provas da defesa. E, por último, nos termos do procedimento comum, interroga-se o réu. Continua. Ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações de testemunhas, ou se forem necessárias,
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então, o último ato da instrução em julgamento é o interrogatório do réu, do acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, é uma audiência só. Se não puder ser terminada num dia, ela continuará no outro, mas é uma continuação da primeira. Não existem duas audiências de instrução e julgamento, né? Por exemplo, nós tivemos num processo aqui em Jales com mais de 20 réus. Ou seja, ela começou de manhã e terminou à noite, né? Nós temos um processo, por exemplo, em Ooroeste, que tem mais de 50 réus. Quando for a audiência de instrução e julgamento, com certeza ela não será realizada num único dia. Imaginem, 50 réus, com 8 testemunhas cada réu, 400 testemunhas. Então, com certeza serão vários dias sequenciais ali, ou alternados, não importa, né, de audiências que serão realizadas. Audiências até por carta precatória. Por exemplo, testemunhas que não podem comparecer ou não moram na sede do processo da comarca. Então, elas serão ouvidas por cartas precatórias. Então, nós teremos audiências por cartas precatórias para a produção de provas, e essas audiências comporão, então, a audiência una de instrução e julgamento, mesmo que sejam realizadas por carta precatória. Parágrafo 1º do artigo 400. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferi-las aquelas que ele se considerar como eu já disse, irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Então, ou seja, é um ato, é um fato que nós devemos sempre aí estar observando, né? Questões fundamentais para o processo, né? Lembrando que esse prazo de 60 dias é considerado como um prazo impróprio, tá? É considerado como um prazo impróprio. Com relação à ordem dessas inquirições, não inquisição, inquirição, tá? Inquisição não. Aqui nós não estamos mais na fase inquisitória, da inquirição das testemunhas, elas devem ser observadas, né? Salvo se a defesa concordar que alguma prova da acusação seja realizada posteriormente. Por exemplo, não retornou a carta precatória de uma testemunha de acusação. Todas as testemunhas de defesa estão presentes. Aí a defesa vai analisar. Olha, é uma testemunha importante, eu preciso saber o que ela vai dizer para depois produzir as minhas provas. Então, olha, excelência, eu insisto que a ordem da produção de provas do artigo 400 seja mantida. Então, suspende-se a audiência. Quando retornar a carta precatória, dá ciência à defesa do teor da carta precatória, e aí, então, vai designar uma nova data de continuidade daquela audiência de instrução e julgamento. Agora, se a defesa, olha, não, excelência, não vai causar prejuízo ao meu cliente, vamos aqui ouvir as testemunhas da defesa, já que estão aqui, né? E aí nós deixamos só o interrogatório para depois do retorno dessa carta precatória. Então aí, ou seja, vai depender muito da tese da defesa, do meio que a defesa tem para ali, né, atuar sobre a defesa do seu cliente. Então é algo extremamente importante. Como nós vimos, né, no caso do rito comum, o interrogatório do réu, por ser um ato de defesa, tudo ele tem que estar ciente para só depois, então, exercer a sua defesa pessoal. Então, são questões aí que o artigo 400 traz essas reflexões para nós. Como eu já disse, prazo de 60 dias é um prazo impróprio, né? Na prática, nós sabemos que esse prazo ele pode aí ser diferente, né? Na ausência de uma previsão legal expressa, é considerado que outras etapas do rito comportam prazos específicos, que esse interregno aí de 60 dias deve ser contado entre o despacho que designa a audiência e a data em que ela de fato ocorre, tanto para os réus presos quanto para os réus soltos, né? A ausência do ato, olha como é importante isso. O magistrado, as partes, o acusado, seu defensor e, se for o caso, querelante e assistente, além daqueles que serão fontes pessoais de prova, deverão estar presentes aí na audiência de instrução e julgamento, né? Lembrando que as testemunhas poderão ali ser requisitados
a condução coercitiva. Pessoal, testemunha não tem que concordar em comparecer na audiência. É lógico, né, que uma testemunha sendo sua, muito melhor que ela vá ali com o intuito de dizer a verdade, né, e de colaborar com a busca da verdade real dos fatos. Mas uma testemunha que você entende que ela pode ser importante, então, que ela seja ali conduzida coercitivamente. Antigamente falava conduzida sob vara, né? A polícia militar vai lá e busca essa testemunha onde ela está para ela dizer nos autos aquilo que ela sabe sobre o fato. Quanto à presença do Ministério Público, nós temos aqui, né, a possibilidade de uma nulidade relativa. Então, a posição da jurisprudência no sentido de que a nulidade relativa, na ausência do Ministério Público, audiência, a depender da demonstração de prejuízo e da alegação em momento oportuno. De qualquer sorte, somente cabe à acusação alegar referido vício. Não há defesa. Né? Não há defesa. Nos termos do artigo 565, parte final deste Código. É impossível a designação de promotor ad hoc, ou seja, a nomeação de pessoa fora do Ministério Público, para atuar como membro do MP, pois a Constituição Federal assegura essa prerrogativa, aí no artigo 129, parágrafo 2º, somente aos membros do Ministério Público, e são eles, então, eles somente exercem esse munus público por serem integrantes da carreira do MP, tá? Então, agora, pode, por exemplo, um outro promotor de justiça correr ali e ajudar o colega? Pode, não tem problema nenhum, né? Agora, a intimação do MP, logicamente que ela é, então, fundamental. Se intimado, nenhum agente se faz presente no ato. Existem precedentes admitindo aí a realização da audiência. Nestas situações, delicada a tarefa do juiz em realizar o ato, mas, ao mesmo tempo, não revestir a função de órgão acusatório, gestor da prova. Então, ele pode até realizar a audiência sem a presença do Ministério Público, se ele foi devidamente intimado e não compareceu, mas ele não pode exercer ali a função de acusador, né? Até porque nós estamos vendo aí hoje, né, a continuação da decisão, né, do julgamento lá no STF, da possibilidade de um juiz ser parcial ou imparcial na condução de um processo. Então, o juiz ele tem que se manter sempre imparcial, equidistante das partes, a fim de que, então, não fique ali maculado o processo penal em si. Já lemos aí, já analisamos o artigo 400 em seus parágrafos, mas é importante dizer também aquilo que diz o artigo 265 do Código de Processo Penal, também aqui sobre a audiência de instrução e julgamento. Abrindo aqui meu Código de Processo Penal, artigo 265 diz que, no seu caput, o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Aí vem o parágrafo 1º. A audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então, a justificativa tem que ser prévia ao ato, né? Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Então, o que diz aí para nós o artigo 265 é exatamente que, né, o réu nunca poderá estar desacompanhado de defesa, né, quando ali da realização da audiência de instrução e julgamento. O outro aspecto aqui que nós devemos observar, conforme eu já disse para vocês, então é essa possibilidade. O advogado ele tem que justificar previamente o ato dele não poder comparecer na audiência, né? Tem que ser comprovado, ele tem que demonstrar por provas que ele não pode comparecer naquela data, que ele já tem um outro compromisso, que ele está internado, que ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, né? E aí a doutrina e a jurisprudência ela é bastante extensa com relação a isso. Vocês têm aí, eu citei para vocês o material, que vocês podem fazer aí posteriormente a leitura destes temas, né? Então, resumindo com relação à ausência do acusado. O acusado, pessoal, ele não é obrigado a estar presente na audiência, tá? Até porque ele não é obrigado a prestar o seu interrogatório. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, a questão de que o acusado
não precisa estar presente. E mesmo ele não estando presente, mesmo devidamente citado e ali representado por um advogado, o ato vai acontecer da mesma forma, né? Então, conforme nós já falamos, de qualquer modo, não custa relembrar que o réu, com a ressalva de eventual medida cautelar que imponha o comparecimento, tem o direito de presença, uma faculdade e não uma obrigação. Então, ele não está obrigado a comparecer na audiência. A autodefesa é renunciável. O acusado, em geral, comparece à audiência para ser interrogado e para acompanhar a instrução. Direito de presença, mas não é uma obrigação de presença. Guardem isso. Nenhum acusado é obrigado a comparecer na audiência, tá? Questiona-se, no entanto, se o imputado tem o dever de comparecer. Em primeiro, não existe dever do acusado em comparecer à audiência de seu julgamento. O exercício do direito à defesa e do direito de presença é facultativo do réu. Caso não tenha interesse em acompanhar os atos instrutórios, não precisa fazê-lo. A ausência injustificada do réu a qualquer ato indicará apenas que não tem mais interesse em acompanhar a instrução, decretando-se a sua revelia, de sorte que não será mais intimado pessoalmente para os demais atos processuais, embora deva sê-lo em relação à sentença. Então, ele não mais vai ser chamado para os atos processuais, ou seja, intimado, mas da sentença ele deverá ser intimado. Aí vem a pergunta, o juiz pode mandar prendê-lo lá por prisão preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal, porque ele não compareceu? Não. Não, porque não preenche ali os requisitos. Ele não comparecer no ato processual é um direito que ele tem, tá? A ausência do querelante e do assistente. Então, estamos falando agora aqui de ação penal privada. A ausência do querelante e do assistente. A ausência do querelante à audiência poderá levar à perempção, conforme está lá no artigo 60, inciso 3º. O não comparecimento do assistente, porém, não levará ao adiamento da audiência. Por quê? Se é uma ação penal privada, o direito é disponível. Perempção é a pessoa não praticar atos compatíveis com o desejo de processar o acusado. Sequência da realização de atos, conforme nós já vimos, né? Se possível, primeiro tomar as declarações do ofendido, inquirição de testemunhas da acusação e, posteriormente, da defesa. Nesta ordem, essa ordem não pode ser invertida, né? Vamos ver o que fala o artigo 222, porque é uma exceção. Vamos abrir aqui. O artigo 222 trata, então, desse tema com a seguinte redação. Diz assim, olha só. A testemunha que mora fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para esse fim carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. Parágrafo 1º. A expedição de precatória não suspende a instrução criminal. Parágrafo 2º. Fim do prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizado, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento. Então, existe ali a ressalva do artigo 222. Depois dessa produção de provas, né, das testemunhas, nós temos, se necessário, se for objeto do processo, esclarecimentos dos peritos, acareações e o reconhecimento das pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Lembrando que o interrogatório é um ato de defesa. Olhem bem, né? Aqui nós temos então esse organograma que vai determinar quais são os atos sequenciais aqui de uma audiência de instrução e julgamento. Então nós temos lá declaração da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, esclarecimentos, acareações e reconhecimentos, aí sim, interrogatório do réu, artigo 400. Depois do artigo 400, nós temos o artigo 402, que é requerimentos e diligências após a instrução processual. Depois nós temos alegações finais, que por óbvio, né, perdão, alegações orais, que por óbvio, elas são orais em audiência, e quando e pela complexidade do fato podem ser convertidas por escrito em memoriais,
primeiro para a acusação e depois para a defesa, e aí o processo vai, então, concluso para a sentença. O importante é lembrar que no processo penal, a oralidade ela é imprescindível, né? A oralidade é um dos princípios basilares do processo penal, até para que seja um processo mais célere, tá? Então, esse é um fato bastante importante. Então, lembrem-se disso. Depois do interrogatório, nós temos aquilo que diz o artigo 402, requerimentos de diligência. Se elas não houverem, né, o juiz já abre a palavra, então, para as alegações finais orais, mas se as partes requererem ou pelo adiantado do tempo, pode ser convertida em memoriais, que é a manifestação por escrito. E aí depois o juiz, então, vai proferir a sentença. Lembrando que o juiz deveria proferir a sentença em 10 dias, mas também é um prazo impróprio, que normalmente não é seguido. Conforme nós vimos, o juiz ele pode indeferir, né, os questionamentos irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. De acordo com a doutrina ali do Magalhães, ele vem sintetizar o que significa isso. O que é uma prova irrelevante? É a que, apesar de tratar do objeto da causa, não possui aptidão de influir no julgamento da causa ou para o conhecimento dos fatos, né? Exemplo ali seria a careação por carta precatória. A prova irrelevante é uma contradição em termos, né? Segundo o Tarufo, pois se prova designa qualquer coisa que possa ser logicamente relevante para a comprovação de um fato. O que não é relevante não é, em realidade, prova de nada. Já provas impertinentes são as que não dizem respeito diretamente à questão objeto de discurso. Pertinência diz respeito à conexão entre a prova oferecida e os fatos controversos, segundo Magalhães Gomes Filho. Por sua vez, prova protelatória, então, é aquela que não busca o esclarecimento dos fatos objetos do processo, mas apenas retardar o prosseguimento do rito. O que são diligências, né? As diligências, elas vêm aqui descritas no artigo 402. O que o artigo 401 fala para a gente não pular ele, né? Antes da gente falar das diligências. O artigo 401 tem aqui a seguinte redação. Vamos lá, pessoal, acompanhem comigo aí o artigo 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas, arroladas pela acusação e pela defesa. Nesse número, não se compreendem as que não prestam compromisso e as referidas. 2. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Então, isso que diz o artigo 401. Já o artigo 402 diz que, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ou seja, então se surge um fato novo, se tem uma questão que até aquele momento não tinha sido ventilada, né? Então dá-se a oportunidade aí, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, das partes requererem algo mais, né? Olha, citou aqui uma testemunha que não era de conhecimento de ninguém. Então, é importante que nós aqui possamos ouvi-la, possamos aqui inquiri-la para saber o que ela sabe sobre o fato. Então, é isso que diz o artigo 402 para nós, ou seja, ele fala aqui das diligências, de fatos que só surgiram durante ali a instrução criminal. E o Távora, ele diz algo interessante sobre isso, né? Deve-se ter em mente que esta etapa da audiência é verdadeiramente complementar, viabilizando-se o pleito de diligências de caráter probatório, até então não cogitadas pelas partes e que vão se destinar ao esclarecimento da verdade, já que tais circunstâncias afloram no manancial probatório que acaba de ser produzido. Então, se já era uma prova que existia antes da instrução processual, não cabe aqui requerer a produção dela. Ela tem que ter surgido durante a instrução processual. Se a diligência já poderia ter sido requerida e não foi, por displicência da parte, não deve ser deferida. Então, fiquem atentos a isso. Tem que ser um fato novo que surgiu durante a instrução processual, porque, do contrário, não há que se falar aqui em produção de provas, tá? Provas novas que poderiam ter sido requeridas
anteriormente. Chegamos aí na fase das alegações finais orais, artigo 403. O artigo 403 diz o seguinte, olha só, não havendo requerimento de diligências, ou sendo esses indeferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, podendo ser prorrogado por até mais 10 minutos, né, para cada uma das partes. Havendo mais de um acusado, o tempo para a defesa de cada um será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Então, é importante lembrar que as alegações finais são orais, tá? São orais, isso é a regra geral. O advogado tem que estar pronto para falar em audiência, tá? Quem quer aí quer ser um advogado criminalista, quem quer seguir a carreira, pode começar a parar de ter vergonha de falar, pessoal. É importante, é fundamental expor o pensamento, né? Ter um raciocínio lógico concatenado sobre as ideias e sempre alerta, sempre atento ali ao que é melhor, né? Se perguntar e como se questionar, como se manifestar, ficar sempre muito atento, né? Tem alguns ditados interessantes aqui. Quem fala demais também dá bom dia a cavalo. Advogado de defesa que começa a perguntar muito para as testemunhas de acusação acaba prejudicando o seu cliente, salvo raras hipóteses que a testemunha de fato não tem certeza do que viu ou do que sabe. Mas, do contrário, a testemunha sempre vai falar algo que vem ali em prejuízo ao acusado. Importante ainda de falar aqui o fato de que o parágrafo 1º aí do artigo 403 diz assim: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa será indivisível, conforme eu já falei. Parágrafo 2º quer dizer que se tiver assistente da acusação, aumenta-se mais 10 minutos o prazo para o defensor. E o parágrafo 3º que vem falar da conversão das alegações finais orais em memoriais. Olha só, o juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Nesse prazo, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Então, ou seja, qual que é a regra? A regra é a seguinte: ao final da instrução, não tem requerimentos do 402. Dada a palavra às partes, 20 minutos para a acusação, 20 minutos para a defesa, regra geral. Ao final das alegações finais, o juiz deve proferir a sentença em audiência. Essa é a regra, tá? Agora, se as alegações finais foram convertidas em memoriais, ou seja, por escrito, o Ministério Público tem 5 dias para manifestar, na sequência, a defesa tem 5 dias para manifestar, e aí sim o processo vai concluso para o juiz, que teria o prazo impróprio de 10 dias para a prolação da sentença, tá? Então, a regra é que tudo acontecesse de forma oral em audiência, né? Mas eu vou ser bem sincero aqui para falar para vocês que raramente eu vi isso acontecer. Eu já vi, por exemplo, o juiz abrir a palavra para alegações finais orais e, ao final, ele não dá a sentença, ele chama o processo concluso, né? Ao meu ver, talvez seja um pouco de insegurança de alguns juízes em dar ali a sentença em audiência. Mas já vi também excelentes juízes fazerem isso. Eu sei de um caso, um juiz aqui de Jales, que ditou uma sentença sem olhar em nada, né, para o seu escrevente de sala, por mais de 1 hora, sem olhar em nada, e lembrando e retratando todos os fatos pertinentes do processo. Então, nós estamos diante aí de profissionais, né? Em todas as áreas existem profissionais muito bem qualificados e outros que não estão muito preparados aí para exercer a função. Bom, o artigo 404 vem falar o seguinte, olha só: ordenado diligência considerada imprescindível, ou seja, ainda na fase do 402, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Lembrando que o prazo de 10 dias é um prazo impróprio, tá? Então, se na fase do 402 foram requeridas diligências e elas são consideradas como imprescindíveis, logicamente que aquela audiência não terminou, tá? Tem que aguardar a realização dessas diligências, tem que se dar ciência às partes, acusação e defesa, do resultado dessa diligência, e aí sim
abre-se o prazo para as alegações finais. Artigo 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Logicamente que as audiências em hoje, gravadas em áudio e vídeo, não há necessidade de ninguém assinar nada, porque já está ali totalmente documentada a ciência do que aconteceu. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunha será feito por meio de recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. É lógico, né? Você consegue ver ali a reação das pessoas, você consegue ver a emoção das pessoas, a insegurança das pessoas quando falam. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Pessoal, nunca vi isso acontecer de ofício, tá? Lógico, se você for lá e requerer, eles vão fornecer para você a cópia dessas imagens, tá? Não é negado, é um direito da parte ter. Agora, que será encaminhado de ofício, nunca vi acontecer, tá? Na prática, nunca vi eu, como advogado, receber no meu escritório a cópia ou um link que me dê acesso a esses áudios e vídeos. E aí, na próxima aula, então, nós continuaremos falando de procedimento comum sumário, né, da audiência, do ato do procedimento comum sumário. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta aqui sobre o que nós acabamos de falar, para que nós possamos aí, na próxima aula, começar, sem dúvida nenhuma, o capítulo 2 deste título. Bom, não havendo dúvidas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus e desejo a vocês sempre muita saúde. Tendo dúvidas, entrem sempre em contato comigo. Vocês têm o meu WhatsApp. Vocês podem fazer pelo Moodle, tá? Contem sempre comigo, pessoal. Fiquem com Deus mais uma vez e um abraço. Até semana que vem. Obrigada, doutor. Boa noite. Até semana que vem. Bom final de semana. Boa noite, doutor. Até semana que vem. Boa noite. Um abraço a todos vocês.